Bom dia. Estamos aqui hoje, para mais um Evangelho no Lar. Esperar só mais um pouquinho para as pessoas entrarem, já fazer uma leitura. Já a gente começa. Vou colocar aqui uma musiquinha. Hoje a gente vai continuar o Evangelho, capítulo 7, e vamos fazer o item 13. Deixa eu só abrir aqui. Capítulo 7, né? Opa. Vai ser, Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. O item vai ser o item 13, missão do homem inteligente na Terra. Enquanto a gente espera mais pessoas chegarem, a gente vai ler só uma mensagem. Bom dia, Lara. Pra gente se harmonizar, se acalmar. A mensagem de hoje é a seguinte: respeitar. Cada um tem a sua vida para cuidar, seus problemas a resolver, seu jardim para cuidar. Perceba que, assim como você, os outros também têm defeitos, também estão lutando para superar as adversidades. Criticar só traz prejuízos a todos, e principalmente para quem está criticando, pois pode colocá-lo em sintonia com algo desnecessário. Se precisar realmente corrigir alguém, que seja com muito respeito e com amor. Coloque-se no lugar do outro e com certeza você agirá com mais calma e prudência. O peso de nossos enganos já é grande e a crítica vem adicionar mais peso, não torná-lo mais leve. Amparar sim, alivia o peso, carregar juntos. É importante entender que também temos as nossas fraquezas. Ficar criticando os outros não solucionará as nossas. Pelo contrário, estamos nos desviando do foco. Observe-se. É melhor eu corrigir um defeito meu do que ficar observando os defeitos alheios. E acho que é uma mensagem, sempre muito importante pro que a gente passa, porque ainda mais nessa vida de redes sociais, de tanto julgamento, de tanta crítica, a gente se policiar, pra gente também não ficar apontando os dedos pros outros, porque a gente gostaria de ficar se apontando o dedo pra gente? Acredito que não, Então, pra gente respeitar os outros. Então, vamos fazer nossa prece inicial, para depois fazer a leitura do Evangelho. Quem quiser ficar de olhos fechados, não como ritual, mas como um meio da gente se concentrar melhor. Querido Mestre Jesus, de infinito amor e bondade, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazermos o Evangelho no lar. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos absorver sua mensagem, mas acima de tudo, utilizá-la para o nosso crescimento espiritual e auxílio de todo e qualquer irmão que aparecer em nossa caminhada evolutiva. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, continuando. Bom dia, Nazaré. A gente vai finalizar o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, com o último item, item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais.
suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. Então aqui a gente já pode até lembrar um pouco das parábolas, da parábola dos talentos, né? Que Deus nos dá talentos para que nós possamos utilizar. E numa determinada parte da parábola, uma das pessoas, em vez de ela utilizar e multiplicar o talento dela, ela enterra para preservar. E depois, quando ele retorna ao mestre, ele fala: mas o que você fez com o seu talento? Você não multiplicou? Você não utilizou? Então a gente pode conectar com o que a gente leu agora, de que adianta eu ser tão inteligente, né? Tão culto, se eu não compartilho isso com os outros, se eu não passo as minhas informações para os outros. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou utilizando só para mim? Não é muito racional, visto que nós todos temos que crescer como planeta, nós temos que evoluir juntos. De que adianta eu ser tão inteligente e eu não utilizar para o bem da sociedade? Não faz muito sentido. É que ele continua: a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este, último, que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, aqui mesmo ele já dá esse alerta de que, nós podemos receber, né, esse talento, essa enxada de Deus para trabalhar, mas se nós nos voltarmos contra o nosso mestre, fizermos mau uso dos nossos talentos, nós teremos a consequência. Na lei, né, direta de ação e reação, nós vamos sofrer a consequência disso. E aqui ele continua: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, essa é um item assim até... É um item curto e com a mensagem bem direta. De que adianta, né, ser tão inteligente e não fazer uso dela para que a humanidade avance? Como a humanidade estaria hoje se pessoas como Isaac Newton, Thomas Edison,
Madame Curie não tivessem compartilhado o seu conhecimento com a comunidade, não tivesse feito bom uso da sua inteligência em prol da sociedade como um todo. Desde a invenção da lâmpada, a invenção da penicilina, todos foram conhecimentos que foram compartilhados, que fizeram bom uso desse talento da inteligência. E além disso, infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Tudo que Deus nos dá por algum motivo para que a gente possa vencer alguma prova. Né? A inteligência, né, é uma prova. Que a gente possa utilizá-la da melhor maneira possível. A gente pode utilizar para o bem, a gente pode utilizar para o mal. É o nosso livre-arbítrio que vai guiar as nossas decisões, do que nós realmente iremos fazer com o que nos é dado. Nós podemos fazer bom uso, como podemos fazer os maléficos para a humanidade. Então, a inteligência é rica de méritos para o futuro. A gente vai utilizar nosso conhecimento para deixar para gerações futuras, para que continue o crescimento da humanidade. Não adianta a gente querer crescer sozinho se o nosso entorno não vai junto. Não tem crescimento válido nesse sentido. Bom dia, Jaqueline. Então, não tem porquê a gente guardar isso pra gente. Ou a gente se virar contra Deus de questionar o amor de Deus, ou a gente querer provar que Deus não existe. Tudo bem, você pode acreditar nisso, livre-arbítrio de cada um. Mas eu pelo menos, eu acredito que tudo que acontece nas nossas vidas é um degrau que a gente vai subindo para alcançar um objetivo maior. Por mais que no momento, às vezes, de agonia, assim, de desespero, a gente não entenda, mas depois, quando passa, a gente consegue entender. A gente olha para trás e consegue entender do que a gente teve que caminhar para poder conquistar alguma coisa. E o uso aqui do homem inteligente na Terra não é diferente. A gente precisa usar nossa inteligência para o bem comum. Ele aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro de que a gente precisa fazer para que a humanidade avance. Porque de que adianta nós termos pequenos núcleos de avanço, mas se o entorno não vai junto? De que adianta a gente não fazer o uso da nossa inteligência para o bem comum? Nós precisamos sim compartilhar, mas compartilhar acima de tudo com humildade, com amor, para que a gente consiga passar e a pessoa tenha a capacidade de receber essas informações e não se sentir diminuída. A gente deve agir sempre com humildade, porque um dia nós já fomos ignorantes. A gente não nasceu sabendo de tudo, nós vamos conquistando o nosso conhecimento. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras precisam se esforçar um pouco mais, mas nós temos sim a capacidade de aprender. Então nós temos que estar abertos a receber essas informações. E se nós vamos passar algo para alguém, nós temos que ter muito cuidado para que justamente a gente não... Cadê como ele fala aqui? A gente fica com esse orgulho. Ah, meu Deus, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho um PhD em alguma coisa. Mas você faz bom uso disso? De que adianta você ter tantos títulos acadêmicos e você não ser humilde? Você tratar mal as pessoas? Até porque não existe só, né, o conhecimento acadêmico. Existe sim o conhecimento popular. Quantas pessoas de interior mesmo, que às vezes não sabem nem ler e escrever, mas sabem da vida, tem um conhecimento da vida, que conseguem sim dar conselhos que às vezes uma pessoa com pós-doutorado não conseguiria. Então são vários tipos de conhecimento, seja
conhecimento científico, conhecimento de ervas da natureza, mas todos são conhecimentos. E nós somos, sim, responsáveis pelo que nós passamos para as pessoas. Nós temos que ter muito cuidado das informações que nós passamos. Nós somos responsáveis por isso. E acima de tudo, como eu li na mensagem inicial, nós temos que respeitar a pessoa. Se ela tem um entendimento diferente do meu, tudo bem. Bom dia, Igor. Se ela tem um pensamento diferente, tudo bem. Mas nós temos que ter a capacidade e humildade suficiente de reconhecer que às vezes nós estamos errados. Nós não somos justamente aquelas as pessoas têm sabedoria que às vezes fala assim, pode ser uma frasinha curta, mas que tem um desdobramento tão grande na gente que faz a gente pensar demais. Então, nós temos, né, essa responsabilidade do que nós passamos e do modo como nós vamos debater qualquer assunto que seja com outras pessoas. Nós temos que respeitar, né, o pensamento da outra pessoa e, se possível, chegar num objetivo comum. Fazer uma troca de pontos de vista é muito importante para que nós possamos crescer. Porque se nós ficamos presos, né, na nossa bolha de pensamento, na nossa bolha só assim de amizade, como é que nós vamos evoluir? Um diamante bruto, para poder virar uma joia, ela precisa sofrer bastante. Ela precisa sofrer vários golpes para que ela seja perfeita. Então nós vamos passar por isso também. Nós vamos ser expostos a pancadas, nós vamos sofrer muitas pancadas, mas cabe a nós termos algum discernimento para poder aprender com isso. Aí, a Jaqueline, algumas pessoas que têm desenvolvimento acadêmico, inteligência intelectual, lhes falta inteligência emocional, justamente. Porque de que adianta eu saber tanto e num momento, né, de desespero assim, eu não saber usar? Né? A gente às vezes se descontrola e a gente não consegue às vezes resolver algo que poderia até ser simples. Mas como nós não nos concentramos, nós não nos centramos para resolver isso, a gente se dispersa de um jeito que a gente não consegue sair do lugar. A gente fica num pânico que a gente não consegue. Então, inteligência, não só, né, acadêmica ou intelectual, mas emocional também. Porque nós temos, sim, que fazer bom uso do que nos é dado. Do que nos é dado e nós conseguimos desenvolver. Acima de tudo, a gente tem que ter essa capacidade de fazer bom uso, né, da nossa inteligência, dos nossos talentos. E, acima de tudo, respeitar os outros. Nós não vivemos, né, em sociedade, então a gente não está sozinho. A gente tem que saber ter esse jogo de cintura para a gente aprender com o outro. Para a gente trocar uma experiência para evoluirmos como sociedade, como humanidade. Né? A gente vive num momento, Brasil em especial, de muita polarização, de ideias muito conflitantes. Então a gente tem que menos emoção e mais razão, né? Para a gente conseguir atravessar esses mares turbulentos que nós estamos passando, mas sempre na confiança de que nada é por acaso. Se Deus coloca uma prova na nossa frente, tem algum porquê. Então cabe a nós ter inteligência emocional para saber atravessar essas adversidades. Então a mensagem de hoje era uma mensagem curta, uma mensagem direta, de que adianta, né? Ser tão inteligente e não usar pro bem comum, né? Não usar isso para a coletividade. Vivemos em sociedade e nós somos responsáveis pelo que nós falamos, né? Pelas ideias que nós falamos. Então era essa mensagem que eu queria, essa reflexão, né? Quem sabe deixar no manhã de hoje. Então, minha gente, vamos ter cuidado com o que nós falamos,
com o conhecimento que nós temos e como nós vamos passar para os outros, né? Graças a Deus, a situação está melhorando um pouquinho, cada dia um pouquinho melhor. Então vamos continuar nos cuidando, usando máscaras, muito álcool em gel, distanciamento se possível. Graças a Deus a vacina está chegando. Acredito que não na velocidade que gostaríamos, mas tem uma luz nesse fim, nesse túnel que estamos passando, mas que nós vamos conseguir sobreviver a tudo isso com fé em Deus. Então, se cuidem, fiquem bem. Vamos fazer nossa prece final para a gente finalizar nosso evangelho de hoje. Querido Mestre Jesus, muito obrigado pela mensagem de alerta que nos foi dada hoje, para que possamos fazer o uso consciente da nossa inteligência para o nosso bem e para o bem de todos ao nosso redor. Que nós possamos, Senhor, vibrar pelo nosso planeta, que passa por um momento de tanta provação, e que possamos, juntos como humanidade, atravessar por mais essa prova coletiva. Que mantenhamos nossa fé de que dias melhores virão e que com a sua ajuda possamos atravessar todo e qualquer desafio que aparecer em nossa caminhada. Muito obrigado pelo evangelho de hoje e fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, fiquem bem, se cuidem e até o próximo evangelho. Bom dia. Tchau, tchau.